A China tem se dedicado a uma série de iniciativas para enfrentar e reverter a desertificação, que é um problema ambiental grave no país. A desertificação impacta 27% da área total de terra na China, representando uma ameaça significativa para o meio ambiente, a economia e o sustento das pessoas. Recentemente, a China concluiu diversos projetos de transporte em regiões desertas, como o deserto de Gobi e o deserto de Taklamakan. Além disso, o país tem empregado técnicas de reflorestamento para combater a desertificação. De acordo com a Administração Nacional de Florestas e Pastagens, em 2020, a China plantou 7,12 milhões de hectares de árvores, elevando a área florestal total para 70,4 milhões de hectares. Esses esforços não apenas reduziram a desertificação, mas também contribuíram para o combate às mudanças climáticas, ao aumentar a captação de carbono e reduzir a erosão do solo. A construção de estradas é um procedimento intricado composto por diversas fases distintas. O recente estabelecimento de uma nova rodovia no deserto de Taklamakan, na China, oferece um excelente exemplo do processo subjacente na criação de uma via rodoviária. A construção da rodovia Yuli-Kimo teve início em outubro de 2017 e demandou quase 4 anos para ser finalizada. A primeira etapa abrangeu a análise da área e a formulação do projeto da estrada. Os engenheiros precisaram considerar a complicada topografia do deserto, incluindo elevadas dunas de areia e regiões de menor altitude entre elas. Além disso, eles precisaram assegurar que a rodovia fosse capaz de suportar as rigorosas condições climáticas da localidade, como as frequentes tempestades de areia. Uma vez que o projeto estava pronto, as equipes de construção iniciaram o processo de preparação da terra e nivelamento para a construção da base da estrada. Essa etapa envolveu o nivelamento das dunas de areia e o preenchimento das áreas mais baixas. A rodovia foi construída mediante a utilização de diversas camadas de materiais distintos, tais como cascalho, asfalto e concreto, a fim de evitar o soterramento pela areia. Adicionalmente, os construtores instalaram 58 milhões de metros quadrados de redes de grama e mais de 900 quilômetros de barreiras ao longo da estrada, medidas essas que auxiliaram na estabilização da areia e impediram que ela fosse soprada para a via. O processo de construção também abarcou a implantação de infraestruturas, incluindo pontes, sistemas de drenagem e bueiros. Isso se fez necessário para assegurar a segurança e a utilidade da estrada em todas as condições climáticas. Por último, a rodovia foi asfaltada, marcada com faixas e devidamente sinalizada. Uma vez finalizada, a rodovia foi aberta para o tráfego, proporcionando uma forma mais rápida e eficiente para que pessoas e mercadorias transitassem pelo deserto. A recém-construída Ferrovia Sul de Xinjiang é um projeto ferroviário de grande importância na China, atravessando o maior deserto do país, o deserto de Taklamakan, na região autônoma Uigur de Xinjiang. Esta ferrovia se estende por 1.213 quilômetros, conectando as cidades de Hotan e Kashgar, ambas localizadas no sul de Xinjiang. O processo de construção teve início em 2009 e foi finalizado em 2016, com um investimento total de aproximadamente 5,9 bilhões de dólares americanos. Durante o projeto, foram construídas 227 pontes, 23 túneis e 8 estações, além de serem assentados 1.210 quilômetros de trilhos. Uma das técnicas cruciais para a construção de ferrovias em desertos é a preparação do terreno antes da colocação dos trilhos. É necessário nivelar, compactar e estabilizar o solo para garantir uma base sólida. No caso da Ferrovia Sul de Xinjiang, os engenheiros usaram uma camada de cascalho para aprimorar a estabilidade do solo. Outra técnica essencial envolve a instalação dos trilhos para evitar afundamentos ou deslocamentos causados pelo movimento das areias. Nesse sentido, os engenheiros empregam uma camada de lastro composta de pedra britada e cascalho, distribuindo eficazmente o peso dos trilhos e proporcionando estabilidade à ferrovia. Para lidar com as extremas temperaturas do deserto, as equipes de construção utilizam equipamentos e materiais especializados. Por exemplo, empregam concreto de secagem rápida para evitar que endureça excessivamente devido ao calor. Além disso, implementam sistemas de resfriamento e instalam tendas de sombra para proteger os trabalhadores contra a insolação e desidratação. Além dessas técnicas, os engenheiros também aplicam medidas para proteger a ferrovia contra a invasão de dunas de areia e a erosão causada pelo vento.
Uma solução ambientalmente amigável foi adotada para evitar que a areia prejudicasse as operações ferroviárias na construção da ferrovia Hot e Ruijang, que se estende por 825 quilômetros na borda sul do deserto. Isso envolveu o plantio de quase 13 milhões de arbustos e árvores, com árvores mais altas plantadas nas áreas externas para reduzir a velocidade do vento e arbustos nas áreas internas para fixar a areia. Além disso, a irrigação automática foi controlada por meio de smartphones. O corredor verde de prevenção de areia foi estabelecido ao longo da ferrovia Halton-Humxi, localizada na região de Xinjiang, na China, a qual atravessa a borda sul do deserto de Taklamakan. Esta ferrovia é um projeto ferroviário nacional-chave, com uma extensão de 825 quilômetros. O Cinturão Verde é composto por aproximadamente 50 milhões de metros quadrados de grades de grama e 13 milhões de mudas de arbustos e árvores, abrangendo 300 quilômetros ao longo da ferrovia. A Xinjiang Halton-Humxi Railway Company Limited afirmou que esse cinturão verde de proteção contra a areia contribuirá para evitar a invasão de areia na ferrovia, garantindo um funcionamento suave e reduzindo o risco de acidentes provocados por tempestades de areia. Acredita-se que essa ferrovia impulsionará o desenvolvimento econômico e social do sul de Xinjiang. O Corredor Verde de Prevenção de Areia representa uma notável iniciativa que demonstra o compromisso da China em combater a desertificação e proteger o meio ambiente. O Taiwan High Speed Rail é uma extensa rede ferroviária de alta velocidade que opera em Taiwan, inaugurada em 2007 como o primeiro sistema de alta velocidade do país. O projeto teve início nos últimos anos da década de 1990, visando proporcionar uma alternativa de transporte mais eficaz e confortável para os viajantes em Taiwan. Essa ampla rede se estende por um total de 345 quilômetros e conecta as principais cidades taiwanesas, incluindo Taipei, Taiwan Hsinchu, Taichung, Chiayi, Tainan e Kaohsiung. Os trens podem atingir uma velocidade máxima de 300 km por hora, o que permite que os passageiros realizem a viagem entre Taipei e Kaohsiung em apenas 90 minutos. A construção do sistema representou um empreendimento colossal que demandou uma minuciosa planificação, coordenação e substanciais investimentos. O custo total do projeto foi estimado em cerca de 460 bilhões de novos dólares de Taiwan, sendo financiado principalmente por investidores privados e recursos provenientes de instituições financeiras internacionais. Uma das características mais notáveis do sistema Taiwan High Speed Rail é o uso de tecnologia avançada e medidas de segurança. Os trens estão equipados com sistemas de controle de velocidade, sinalização e comunicação de última geração, que garantem a operação segura e eficiente dos trens. Além disso, o sistema é projetado para resistir a terremotos e tufões, que são comuns em Taiwan. Desde sua criação, o sistema tem sido um contribuinte significativo para a infraestrutura de transporte e a economia de Taiwan. Tornou-se um meio de transporte popular tanto para viajantes a negócios quanto para lazer, ajudando a estimular o crescimento econômico nas regiões atendidas. No entanto, o sistema também enfrentou alguns desafios, incluindo dificuldades financeiras e críticas de alguns membros do público. O alto custo das passagens e o impacto percebido no meio ambiente têm sido as principais fontes de crítica. No entanto, Taiwan High Speed Rail continua a operar e se expandir, com planos para futuras extensões para outras partes de Taiwan. A energia renovável alcançou um marco significativo com a inauguração da primeira usina de energia solar do país, situada na região desértica a aproximadamente 80 quilômetros a oeste da capital, Doha. A usina de energia solar Al-Qarsa, com uma capacidade de 800 megawatts, foi construída por uma parceria entre 3 empresas chinesas, com um investimento total de 417 milhões de dólares. Esta instalação, que abrange uma área de 10 quilômetros quadrados e é equipada com cerca de 2 milhões de painéis solares, é também uma das maiores na região do Oriente Médio. A cerimônia de inauguração contou com a presença do Emir do Catar, Sua Alteza Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, do primeiro-ministro e ministro do interior, Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, e de outros líderes governamentais de alto escalão. Este evento marcou um passo significativo na jornada de transição energética do país, à medida que busca diversificar sua matriz energética e reduzir suas emissões de carbono. Historicamente, o Catar, sendo um dos principais produtores mundiais de petróleo e gás natural, dependeu fortemente dos combustíveis fósseis para impulsionar sua economia.
Entretanto, nos últimos anos, o país reconheceu a importância de investir em fontes de energia renovável, alinhando-se com a tendência global rumo a um futuro de baixas emissões de carbono. O projeto Al-Kharsa é parte de uma iniciativa mais ampla do governo qatariano para aumentar a parcela de energia renovável na sua matriz elétrica. O governo estabeleceu a meta de produzir 20% de sua eletricidade a partir de fontes renováveis até 2030. As empresas chinesas que lideraram a construção da usina de Al-Kharsa desempenharam um papel crucial na promoção das energias renováveis no Catar. Através da aplicação de avanços tecnológicos, conseguiram aumentar a capacidade de geração de eletricidade da instalação em 20%, utilizando braços robóticos automatizados para a limpeza dos painéis solares. Além disso, mais de 60% do investimento total no projeto, na área fotovoltaica de 800 megawatts, foi representado pelo equipamento chinês, de acordo com Li Jun, gerente de construção da usina de energia solar de Al-Kharsa. O êxito alcançado com o projeto Al-Kharsa provavelmente incentivará a realização de mais investimentos em energia renovável tanto no Catar quanto na região do Oriente Médio. Os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, têm liderado o desenvolvimento da energia solar na região, com diversos projetos em grande escala já em funcionamento. A Arábia Saudita, outro grande produtor de petróleo e gás, também estabeleceu metas ambiciosas para o uso de energia renovável, incluindo a meta de produzir 50% de sua eletricidade a partir de fontes renováveis até 2030. O uso das grades de grama e das barreiras verdes na construção de estradas e ferrovias em meio ao deserto tem se revelado eficaz no combate à desertificação na China. O país asiático tem investido significativamente no controle da expansão das áreas desertificadas, adotando novas técnicas, aprimorando legislações pertinentes e implementando projetos de reflorestamento. O próprio presidente Xi Jinping tem se envolvido pessoalmente no terreno e promovido essa agenda de forma direta. Nos últimos 10 anos, mais da metade das terras desertificadas gerenciáveis na China foi restaurada, resultando em uma redução de mais de 4,33 milhões de hectares de áreas desertificadas desde 2012. Uma série de projetos importantes tem gradualmente estabelecido uma barreira ecológica verde ao longo da linha de avanço das tempestades de areia no norte da China, englobando regiões como os desertos Maosu, Hanshendaki, Horxin e áreas vizinhas ao deserto Kubuqi, que foram transformadas em oásis. O emprego de grades de grama e barreiras verdes na construção desempenhou um papel crucial na prevenção da desertificação, diminuindo a quantidade de areia que poderia ser carregada pelo vento em direção às áreas próximas. As grades de grama são instaladas nas margens das áreas de construção para criar uma barreira que reduz a movimentação da areia, enquanto as barreiras verdes envolvem o plantio de vegetação ao redor das zonas de construção, contribuindo para a fixação do solo e a prevenção da erosão. A cobertura florestal na China agora abrange 23,4% do território, refletindo um aumento de 2,68 pontos percentuais desde 2012. Nos últimos 10 anos, a China plantou um total de 64 milhões de hectares de árvores. Dados anteriores revelaram que a área de terras desertificadas no país tem diminuído a uma taxa média anual de 242.400 hectares, marcando uma reversão de uma tendência que persistia desde o final dos anos 90, quando a expansão das terras desertificadas chegava a 1,4 milhão de hectares anualmente. A desertificação ainda é um dos desafios mais prementes para a humanidade, afetando mais de 2 bilhões de pessoas em 167 países e regiões. A China ganhou reconhecimento global devido a seus esforços contínuos no combate à desertificação, e o deserto de Kubuqi é um notável exemplo desse sucesso. Este deserto, que é o 7º maior da China e está situado na região autônoma da Mongólia Interior, foi transformado ao longo de vários anos de projetos de reflorestamento. Mais de 646 hectares de deserto foram convertidos em áreas verdejantes, com a restauração da biodiversidade e uma notável melhoria na ecologia. Além disso, essa iniciativa retirou mais de 100 mil pessoas da condição de pobreza. A instalação de usinas de energia solar ao longo da rodovia que corta o deserto de Taklamakan, chamada de Rodovia do Deserto de Tiryong, na região autônoma uigur de Xinjiang, representa um importante passo em direção à energia limpa e à redução das emissões de carbono. Essa rodovia se estende por 532 quilômetros através do deserto de Taklamakan, que é o 2º maior deserto de areia móvel do mundo e o maior da China.
No passado, motores a diesel eram utilizados para bombear água subterrânea e irrigar as faixas de vegetação plantadas ao longo da rodovia. Essas faixas de vegetação foram estabelecidas em 2005 pelo campo petrolífero de Tyrion, com o objetivo de proteger o deserto contra a invasão de areia, e contaram com o plantio de 20 milhões de árvores. No entanto, como parte de um esforço para reduzir as emissões de carbono, agora estão sendo construídas 86 usinas fotovoltaicas ao longo da rodovia. Elas usarão energia solar limpa em vez de geradores a diesel para bombear água subterrânea e irrigar as árvores. Isso resultará em emissões zero de dióxido de carbono. A construção dessas usinas solares é o resultado de iniciativas que começaram em 2010, quando foram instaladas 12 usinas de energia solar ao longo da rodovia do deserto. Essas usinas pioneiras foram criadas para explorar a viabilidade da energia limpa como alternativa ao uso de diesel na irrigação. O sucesso desses primeiros projetos levou à renovação de 86 estações de poços, onde os geradores a diesel foram substituídos por sistemas fotovoltaicos para bombear água. Cada estação de válvula é projetada de forma personalizada, levando em consideração os níveis do lençol freático locais. Os painéis solares têm uma vida útil de 25 anos e são resistentes à areia do deserto, requerendo apenas limpeza periódica. Além disso, as usinas possuem gabinetes de armazenamento de energia capazes de fornecer eletricidade por até 7 horas em dias nublados. Quero agradecer a todos vocês por assistirem a este vídeo hoje. Espero que tenham encontrado o conteúdo informativo e útil. Além disso, convido vocês a explorarem outros vídeos em nosso canal. Tenho certeza de que há muito mais conteúdo interessante esperando por vocês. Obrigado por fazerem parte da nossa comunidade e por seu apoio contínuo. Esperamos vê-los em breve em nossos próximos vídeos.